Pois bem, uma vez mais, boa noite, bem-vindos. Desta feita para o espaço de análise na noite informativa e a quinta-feira tem sido a panagem recebermos em estúdio o Dr. Adelino Buca, quem eu saúdo. Muito boa noite, para mais uma semana, bem-vindo à noite informativa. Dr. Adelino Buca, eu gostava de convidar-lhe a olharmos para três temas esta noite, começando, portanto, pela nomeação do novo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, portanto, o Sr. Machatine, que já foi empossado hoje para o cargo onde estava, portanto, o engenheiro Bonete. Começava por lhe perguntar que legado é que deixa Bonete, portanto, para Machatine. Bom, muito obrigado, boa noite. Eu penso que é a partida muito difícil dizer que legado é que o Bonete deixa para o Machatine, tendo em conta que nestes processos não existe passagem de pasta pública. Exato, pois. Então, não havendo passagem de pasta pública, não há como saber o legado, senão aquilo que é público, que o Bonete deixa uma instituição com graves problemas de abastecimento de água, quer nas cidades, quer em outros lugares, mas com muito ênfase para a cidade e província de Maputo, nomeadamente Matola e Buane. Deixa, não existe algo que tenha sido feito relativamente àquilo que foi o programa deste governo na criação de condições para a habitação da juventude, não é? Promoção. O Fundo de Promoção de Habitação provavelmente não tem estado a corresponder àquilo que são as expectativas e, do ponto de vista daquilo que foi a atuação do próprio Ministério das Obras Públicas, nada transpareceu, não pareceu que tenha havido qualquer esforço possível. Pode ser que tenha acontecido, mas como o próprio ministro Bonete foi sempre um homem discreto, um homem que nunca apareceu para dar qualquer tipo de informação de forma pública, então é muito difícil saber realmente quais são as dificuldades que ele teve para implementar estes programas. A questão das vias públicas, parece que a nossa N1 continua com muitos problemas em alguns troços mais a centro-norte do país, para além das outras vias secundárias sob responsabilidade da Administração Nacional de Estradas, que também continuam péssimas. A própria construção das estradas parece carecer de muita fiscalização, porque o tipo de estradas que são construídas, até parece que constrói-se uma estrada que em menos de 24 meses precisa de reparação, que comparado com as estradas, algumas que vêm do tempo colonial, mantêm-se firmes e resilientes comparado com isto. Não sei se terá o problema das matérias-primas ou outra, mas penso que aqui há que dar muito enfoque na fiscalização e, se calhar, nos próprios cadernos de encargo que são dadas às pessoas. Eu penso que, do modo geral, quer dizer, sem entrarmos em grandes análises, estas são situações que transitam para o João Machatine, e penso que João Machatine, contrariamente ao Bonete, não é que o João Machatine seja uma pessoa de muito aparecer, mas no pouco tempo que esteve no próprio Ministério das Obras Públicas, era um homem do terreno, não é? Era um homem que estava sempre no local onde as obras aconteciam, era um homem que tinha comunicação, quer com aqueles que fazem as obras, quer com o público, para informar sobre o que estava a acontecer. Realmente foi uma fase de interrupção de um trabalho que ele vinha desenvolvendo como vice-ministro muito interessante
sobretudo no controle daquilo que eram as obras públicas a nível nacional, que interrompeu para dar a sua contribuição no INGC. Regressa e pensamos que conhece a casa o suficiente para não ter tempo de estudo, mas entrar com a mão na massa, como se ia dizer. Pois, hoje, durante a cerimónia da nomeação, ou do empossamento, melhor dizendo, dirigida pelo Presidente da República, aludiu sobre dois aspectos fundamentais. A questão da gestão dos recursos hídricos, a melhoria da questão da gestão dos recursos hídricos, mas também alguma flexibilidade na questão da habitação. Portanto, habitação e infraestruturas. Portanto, três áreas bastante sensíveis, bastante críticas. Bastante críticas. Eu sei, aliás, é público, nem precisamos de fazer muitas confidências. É público que o setor jovem do país está bastante desiludido com aquilo que eram as perspectivas de construção da casa para jovens. Tem sido recorrente, mesmo ao nível do Partido Frelimo, a ala juvenil vir a público falar do desgosto que tem pela falta de política muito objetiva e clara sobre a habitação para os jovens. Eu penso que, se calhar, este poderia ser o grande desafio para o próprio João Machatino, porque, efetivamente, eu penso que é possível construir-se tantas quantas vilas olímpicas e minimizar o problema da habitação da juventude. E não é preciso, se calhar, um grande esforço. Existem recursos de parceiros internacionais para estes fins de habitação meio social. Eu penso que os jovens podem ser contemplados neste tipo de situação. Eu penso que no nosso país, e pela forma como, sobretudo a cidade de Maputo e Matola, pela forma como as construções estão sendo desenvolvidas, se calhar, mesmo daqui a mais 5, 10 anos, vamos ter problemas muito sérios do próprio espaço. Portanto, é importante que o Ministério das Obras Públicas desenhe uma situação de habitação vertical, não é? Vertical, mesmo que não sejam grandes prédios de arranha-céus, sejam prédios de 4, 5 andares, penso que podem ser uma solução viável para aquilo que são as necessidades da juventude. E depois, o resto, quando a gente não se sente confortável numa casa destas, depois cada um pode fazer a sua parte, mas é preciso que se dê algum sinal em relação a isto. Relativamente à questão da água, realmente é grave, porque a cidade de Maputo e Matola e Boane, Vila de Boane, tem estado a viver uma situação de restrição quase que permanente. Agora houve alguma liberalização, mas que só contempla 8 horas por dia. O que significa que continuamos ainda com a restrição, são 16 horas que ficamos sem a água. Este é um desafio muito grande, sobretudo porque os projetos têm estado a ficar meio hibernados, se calhar não tanto por culpa dos titulares das obras públicas, não se pode atribuir isto ao ministro, mas se calhar um pouco mais de dinâmica, um pouco mais de intervenção, pode ser que dê outro impulso a estas situações, porque nós sabemos que há aqui o projeto de Moamba Major, que está num passo que parece dar um passo à frente, 3 atrás, e está sempre no mesmo lugar ou quase que não sai, não é? E a gente não percebe o que é que está efetivamente a acontecer. Soubemos do programa do Brasil, que era o financiador, mas
E eu penso que um projeto daquela dimensão devia ter uma outra alternativa, um outro tipo de contribuintes. Acredito que as próprias Nações Unidas, através dos Banco Mundial, etc., contribuem de forma substancial para estas questões de água e saneamento. E eu penso que deveria-se dialogar mais para se encontrar outras formas de financiamento que não as tradicionais ou aquelas que eram suposto, quando se desenhou o projeto, serem os tais que financiam. Quer dizer, tudo isto a gente diz cá de fora, mas pode ser que lá de dentro também haja muita dificuldade para se chegar lá. Mas como nós não sabemos o que está a acontecer, não há nada que venha a público explicar porque é que parou, porque é que não avança, porque é que não sei quantos. Então, servimos-nos das especulações. Pois, doutora Adelino Buck, olhando numa outra perspectiva, se quiserem até a perspectiva política, esta mudança de Bonet por Machatine ocorre a 1 ano e meio, sensivelmente, do final do mandato de Filipe Jacinto Nyusi. Será algum indicador? Filipe Nyusi estará a reformular pedras para esta última corrida, digamos, esta última fase? Eu acredito que sim. Vai fazer sempre muita diferença. O sistema de governação, na minha opinião, nos primeiros meses de governação e nos últimos meses, tem indicadores muito especiais. Nos primeiros meses, tem-se usado como padrão os 100 primeiros dias, dá uma indicação do que é que vai ser este sistema de governação. Nos últimos meses, consolida aquilo que se pensa que poderia ser, mas também pode-se relançar outra perspectiva de governação numa situação em que o timoneiro tem a possibilidade de mais um mandato. Aquele pode ser um indicador de que confiem que as coisas vão ter uma outra dinâmica. E no caso em apreço, determinados sinais podem ser bastante úteis e vitais para rejuvenescer aquilo que é o setor das obras públicas. E penso que sabemos todos que não há, o orçamento está escasso, mas sabemos também que os parceiros estão a fazer injeções diretas para projetos específicos. E é preciso que estas situações sejam muito bem desenhadas e publicitadas. Os últimos casos que nós tivemos, por exemplo, são estes da circular do Maputo, que de forma inexplicável, quer dizer, ficámos meses e meses para desatar um nó do MAN 4, que é uma coisa concessionada, que também depende da Administração Nacional de Estradas, que está subordinada ao próprio Ministério das Obras. Quer dizer, há coisas meio pouco compreensíveis que acontecem. Para viabilizar o projeto da circular, tudo está dentro do próprio Ministério das Obras Públicas para a solução. Mas estamos todos os dias a ouvir que nada anda, quer dizer, não está a andar. Houve o anúncio de que a questão da Matola tinha sido resolvida, mas de lá para cá também nada se viu. Portanto, é muito complicado. Acho que há muitas coisas, há pouca comunicação, se calhar, e se calhar o pecado do Bonete seja esse, comunicar menos e não haver ação no terreno. Muito obrigado. Eu convido a olhar para o nosso segundo tema, que tem a ver com o reforço do sistema de transporte rodoviário no país. Esta semana o Presidente da República presidiu também, penso que ontem, sim, presidiu essa cerimónia de entrega de 204 autocarros e há esta promessa de chegada de mais 70 autocarros nos próximos meses para minimizar, diga-se, o sofrimento do cidadão no sistema de transporte rodoviário no país. Para si, esta notícia, este transporte e, sobretudo, esta perspectiva de que os transportes que chegam
deverão servir para diminuir cada vez mais a existência de carrinhas de caixa aberta que transportam de forma desconfortável, portanto, os cidadãos. 204, 300, consegue minimizar o problema de um país, a largura e a extensão de Moçambique? Primeiro, deixa-me felicitar o esforço do Governo na resolução deste problema crónico dos transportes urbanos, sobretudo, e os transportes, se calhar, interprovinciais. Trata-se de um esforço muito gigantesco que, em parceria com a Federação dos Transportadores e outros setores, tem estado a desenvolver, e o Fundo do Desenvolvimento dos Transportes. Portanto, dito isto, olhando para aquilo que é a oferta que acaba de acontecer, muitas vezes a opinião que eu tenho é que mesmo os meios circulantes que nós temos já dentro da cidade têm um rendimento muito baixo, tendo em conta aquilo que são as dinâmicas das próprias estradas que nós temos, porque um autocarro se podia fazer 6 viagens, por causa dos congestionamentos que nós temos, eventualmente faz 2. Então ficam 4 por fazer. O que é que isto significa? Significa que se tu metes mais autocarros, aqueles que faziam 2 vão fazer uma. Porque há de haver maior congestionamento. Mais do que injetar estes meios do ponto de vista de circulantes para o mercado, eu penso que é importante que se crie mais vias de acesso à cidade de Maputo. Aquilo que está a acontecer hoje é de extrema... quer dizer, é lamentável o que está a acontecer, porque tu sais da cidade no período de ponta para Matola, que são 10 quilómetros, levas mais ou menos 2 horas de tempo. Ida e volta são 4 horas de tempo. Na melhor das hipóteses. Sim, é muito tempo. Então, a injeção dos meios circulantes, sim, é bem-vindo, está de parabéns ao Governo pelo esforço, mas, na minha opinião, se mantiver o sistema das entradas e saídas da cidade de Maputo tal como estão, vamos continuar a ter os mesmos problemas. E os problemas não estarão na existência ou não dos meios, estará mesmo no congestionamento das vias públicas. Nota-se que a grande parte destes meios ficam concentrados, portanto, na zona do Grande Maputo, portanto... É verdade, é verdade. E isso tem sido motivo de críticas, mas são críticas que, na minha opinião, não são muito felizes, porque se tu fores observar as zonas onde temos problemas de transporte mesmo urbano, é mesmo Maputo, Matola e Boano, um pouco Marraquém e Manhissa, mas o resto do país, por exemplo, vamos lá para a província de Gaza. Eu penso que o único transporte que precisam com frequência é um transporte interprovincial e interdistrital. Mas nós estamos a trabalhar no sentido de viabilizar a movimentação das pessoas de trabalho para casa, casa-serviço. E tudo está concentrado no Maputo. Se tu fores a verificar, por exemplo, o tipo de... comparar um autocarro destes na província de Inhambane, na cidade de Inhambane, na Machis, para fazer a carreira urbana, has de notar um grande subaproveitamento do que num outro lugar. O mesmo já pode não se dizer das cidades da Beira, pode não se dizer das cidades de Nampula, cuja dinâmica económica também é diferente. Eu acredito que
as pessoas que fazem análise do fluxo de pessoas e da necessidade de transporte têm em consideração isto. Existem, efetivamente, cidades que nem precisam do transporte público, porque vai sair de uma ponta a outra sem ninguém. Sem ninguém. Exatamente. Então, eu penso que muitas vezes a gente usa estas questões geográficas como arremessos políticos, mas sem fundamento nenhum do ponto de vista prático, técnico e de interesse mesmo das pessoas. O que é lamentável, porque numa altura que todos os esforços devem se tender à resolução dos problemas, muitas pessoas criam problemas onde não existem problemas. Então, isso é realmente lamentável. Pois bem, Dr. Buck, convido-lhe a olharmos para o terceiro tema desta noite. Tem a ver, portanto, com o término do processo de recenseamento eleitoral no país. Hoje foi o último dia e aquilo que não se pretendia acabou acontecendo. Muitos cidadãos deixaram tudo para o último dia. E as máquinas não conseguiram eventualmente responder ou devem estar a responder até agora a alguns desses processos. Quer comentar em relação a este processo de recenseamento, esta fase toda, enfim? Eu quero comentar, sobretudo quando determinados membros de forças políticas concentram o seu esforço na crítica ao STAI ou à CNE. Quando as forças políticas são parte interessada neste processo. No decurso deste período todo, não foi notório o esforço das organizações políticas, partidos políticos, na mobilização das pessoas para irem ao recenseamento. A figura de um líder político, do ponto de vista de mobilização, se este líder político é seguido por massas, é muito maior do que um megafone nas mãos de um educador cívico que anda pelas ruas a falar, etc, etc. Mas na hora de fazermos o balanço, as primeiras organizações que fazem críticas duras aos tais são as organizações políticas. Quando eles próprios não fizeram o papel que lhes cabe neste processo. Eu penso que isto não ajuda muito, porque vivermos à procura de culpados é uma coisa que não ajuda, quer dizer, não traz soluções. Nós temos que ser proativos, temos que ser cidadãos que assumimos que todos somos poucos para levarmos a bom porto aquilo que nos interessa a todos. Esta é a primeira observação que eu queria fazer, porque realmente, do ponto de vista daquele que é o trabalho de mobilização, educadores cívicos do STAI e de todos nós víamos nos melhores sítios, nas zonas da aglomeração. Mas aquela gente não é tão mobilizadora como isso. Mobilizador sou eu, presidente de um partido político, que saio, vou à rua e digo assim: olha, meus amigos, vamos recensear. É importante. Se nós não fizermos isso, vamos perder a oportunidade. Este líder político, este deputado da Assembleia da República, conhecido no seu círculo eleitoral, conhecido nos diversos meios e plataformas de comunicação, é muito mais mobilizador do que todo o grupo de mobilizadores do STAI. E não fizeram isto e agora atiram as culpas ao STAI. Mas também é preciso também que se diga que realmente este nosso hábito de deixar tudo para o fim. Eu vi alguma reportagem que foi feita na Beira, que as pessoas, os eleitores, munícipes, culpavam as máquinas, culpavam os recenseadores, não sei o quê, mas os próprios delegados políticos afetos nesses lugares
vinham ao público dizer que não é verdade isso. Nós sempre estivemos aqui disponíveis para fazer isto. Ora, isto, se não estivessem lá aqueles grupos de partidos políticos, era suficiente para ser usado como sendo algo que foi feito propositadamente. Quer dizer, nós também não queremos fazer as coisas à última hora, mas também não somos honestos. Isto é falta de honestidade. Quando eu digo, eu venho aqui todos os dias, não apanho... Quando as pessoas ficam lá, ali, de horas a fio, não tem ninguém para atender, depois no último dia dizem, não, eu venho aqui todos os dias, não, estes aqui não funcionam, as máquinas já variam, não há sistema. Quer dizer, tudo para justificar o que eu não fui capaz de fazer. Quer dizer, esta desonestidade também, eu penso que é importante que a gente reveja, quer dizer, como sociedade, não podemos viver à procura de culpados do que nós não fomos capazes de fazer. O que foi notório é que nos últimos dias o STAI tomou algumas medidas excepcionais no que diz respeito a campanhas de apelo. Aumentou o tempo de permanência dos agentes, não é? Para períodos considerados mortos, que as pessoas poderiam estar a regressar do serviço, mas tudo isso não valeu para nada, praticamente. Mas no último dia a pressão foi enorme. Eu acredito que há gente que, se calhar, vai ficar de fora neste processo, por causa desta negligência de querer deixar tudo para a última hora. E, abrindo-se aqui de novo, a possibilidade de as pessoas que vivem procurando culpados dizerem que porque o STAI é isto, aquilo, mas quando efetivamente é um problema de consciência individual que está em causa. E esta questão do STAI, dos partidos políticos, sobretudo os partidos políticos da oposição, em conversa ontem aqui mesmo na noite informativa, foi colocada uma questão que eu gostava de ouvir o seu comentário sobre a relevância da subordinação ou da insubordinação do STAI, portanto, à Comissão Nacional de Eleições e não ao Governo. Tem, portanto, algum fundamento esta questão do STAI estar subordinado à Comissão Nacional de Eleições, sob o ponto de vista de estar a realizar bom ou não trabalho, portanto, neste processo de recenseamento eleitoral? Bom, este é um fator determinante. Para mim não é. Primeiro é preciso olhar a composição da CNE, se é uma composição que pode corresponder a a CNE não está estruturado tecnicamente para uma atividade de controle de um órgão meramente técnico como o STAI. A CNE é um órgão político. Eu não sei até que ponto é que pode ser relevante. Eu penso que a passagem, por exemplo, supomos que isso acontece, só pode aumentar mais problemas e nunca termos processos fechados, porque os debates não vão ter fim. Porque a CNE, repare que a CNE é constituída por partidos políticos todos. Não tem condicionalismo para se ser membro da CNE, do ponto de vista daquilo que são os qualificativos, daquilo que são os domínios dos processos, daquilo que são as necessidades do conhecimento técnico dos próprios processos de recenseamento, população, etc, etc. Então, eu penso que está-se aqui a desviar aquilo que é o assunto, de facto. Esse não é assunto, porque não vejo como é que a CNE, na forma como ela é constituída, pode ter capacidade de controlar um órgão meramente técnico como é o STAI. Não sei, é mesmo um debate do tipo culpado por ter cão e culpado por não ter cão. O Presidente da República hoje, durante as cerimónias do Dia da Polícia, fez menção à vontade que existe de acelerar, portanto,
a discussão do processo da descentralização e todos os outros elementos do dossiê que vinha sendo discutido com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Na sua opinião, este tempo que está a levar, portanto, a ser discutido na Assembleia da República ou a ser avaliado na Assembleia da República, este dossiê sobre a descentralização, pode ter levado também a que um elevado número de potenciais eleitores também se tenha, enfim, colocado receoso para ir ao recenseamento, não sabendo, portanto, o que é que vai ser o processo eleitoral nessas autárquicas a 5 meses, portanto, da sua realização? Esse também é um não assunto, porque, na minha opinião, são muito poucas as pessoas que acompanham esse tipo de debate. Embora seja público, mas se tu fores a fazer uma reportagem, por exemplo, sobre como é que vai ser o processo eleitoral nas autarquias, mesmo na cidade, são muitas pessoas que não têm domínio desse tipo de matérias. No entanto, o recenseamento, muitas dessas pessoas podem ter recenseado. Portanto, esse também é um falso debate que só alimenta o ego dos políticos, porque não vejo que isso seja, de facto, um problema. Agora, há gente, mas outro tipo de pessoas, eleitores, que querem saber como é que estes processos vão acontecer. Esses, provavelmente, estão interessados, mas não condicionam o seu recenseamento a essa definição. Eles receiam, depois vão tomar a decisão na hora, quando se concluir qual é a forma de eleição que se determina. Mas depois de terem, portanto, sim, se recenseado. Depois de ter se recenseado. Então, essas é que são as pessoas que eu acho que acompanham os processos. Porque eu posso ter o meu cartão, e tenho, no entanto, em função daquilo que forem as determinações da legislação eleitoral, posso não me interessar em ir fazer, depositar o meu voto, porque pura e simplesmente aquela forma que a lei determina não me interessa. Mas não é não recenseando que eu vou reivindicar essa situação. Eu penso que é um falso problema que se coloca, é mesmo para alimentar debates políticos do que propriamente... E se calhar até são debates políticos de gente que nem sequer está inserida nos seus próprios círculos eleitorais, se for um debate de deputados. Porque se tu fores a perguntar aos deputados, nossos deputados, de todas as bancadas, sem exceção, o que é que cada deputado foi capaz de fazer no seu próprio círculo eleitoral? Se calhar zero. Então, hoje é fácil vir a público dizer que é porque não está definido o pacote eleitoral. Quem está preocupado? Nem todos estão preocupados com o pacote eleitoral. Há muita gente que participa nas eleições por várias motivações. O pacote eleitoral só serve aos partidos políticos que sabem como é que vão participar, porque o pacote eleitoral, no fim do dia, interessa àqueles que concorrem, não é? A nós também nos interessa como cidadãos, mas sobretudo aqueles que concorrem querem saber como é que se faz, como é que vão concorrer, como é que vão participar. Adelino Buco não concorre para coisa nenhuma, então por que é que eu vou estar preocupado com isso? Eu vou estar preocupado em saber a quem é que eu vou votar. Se essa pessoa oferece confiança para eu depositar o meu voto ou não. Eu vou estar preocupado em saber como é que eu elejo o presidente do meu município. Então, isso pode, para mim, definir aquilo que pode ser a abstenção, mas isso já no futuro, no ato eleitoral, não agora. Agora isso é conversa. Outra questão tem a ver com a questão do recenseamento eleitoral que acontece, portanto, este ano para as autárquicas, e vamos ter
a posterior outro recenseamento para as presidenciais. Este processo de recenseamento também não poderá, ou em que medida poderá ter colocados cidadãos potenciais eleitores resguardados consigo mesmos, à espera de um outro processo, enfim. Para si, qual poderia ter sido o melhor caminho? Juntar-se e criar-se um único processo de recenseamento que valesse para as autárquicas e para as presidenciais e que, por via disso, possibilitasse levar mais eleitores a este processo? Não, Hermínio, é assim, este processo de recenseamento é válido para 2019, não é? Não é abrangente do ponto de vista territorial, mas para onde este processo está a acontecer é válido para 2019. Sim. Agora, naturalmente que em 2019, mesmo nos territórios onde são municipais, haverá gente que terá direito à votação por ter atingido a idade de votante. No entanto, serão esses, entretanto, que vão se recensear? Então, não vejo qualquer relação aqui. Não vejo qualquer relação, porque, efetivamente, uma coisa é este processo acontecer, onde vão acontecer as eleições, e em 2019 ser abrangente, porque é a nível do território nacional. Não há como, até porque, se fores a reparar, seria muita confusão para as pessoas se tivessem que recensear todos quando não vão votar. Aí é que teríamos mais confusão, quer dizer, estaríamos a criar uma confusão do cidadão dizer, mas eu tenho o cartão, eu também quero votar. Eu disse, não, tu não podes votar agora, vais votar à próxima. Mas por que me deram o cartão? Então, eu penso que este processo está, na minha opinião, está bem pensado, a forma como é feito, independentemente de as causas serem quais, mas eu penso que é uma forma correta, porque senão criaria frustrações. Sobretudo porque quando fosse já para votar, as pessoas diriam, não me deixaram votar da outra vez, agora já não voto mesmo. Quer dizer, desmobilizava. E eu penso que este processo de recensear simplesmente nas áreas autárquicas é a melhor forma de procedimento. Doutor Adelino Buch, agradeço mais uma vez a presença aqui no programa e essa sua análise, seus comentários em relação, portanto, aos três temas que foram propostos para esta noite: a subida de Machatine, o empossamento de Machatine, João Machatine, como novo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, o reforço do sistema de transporte rodoviário no país e, finalmente, o término do processo de recenseamento eleitoral no país. Marco um novo encontro com o Dr. Buch para a próxima quinta-feira. Cá entre nós, vamos continuar juntos mais à próxima hora. Até já. Lembras-te quando era preciso